Foi algo tão, não vou dizer pessoal e particular, não foi, mas foi algo tão infinitamente divino, que eu tenho medo da nossa natureza humana não acreditar. E ao invés de aproximar, as pessoas se afastarem. Eu acredito Então, totalmente. eu prefiro viver e as pessoas irão testemunhar. Quando elas verem o que Deus falou que faria, elas saberão que não foi eu, porque de mim mesmo não tem nada de bom. Então, eu quero que, não é mistério, não é segredo, mas é algo que eu quero que o próprio Deus revele. E eu creio piamente que foi Deus, e tenho certeza, e tenho vivido dos milagres, dos mistérios de Deus, e ele disse para mim, né, que ele me separou para este tempo, e me separou com uma razão específica, e eu não estava entendendo muita coisa ali. Mas eu disse como Isaías falou, em Isaías 6, né? Ai de mim. E disse mais, sou um homem de eis-me impuro. aqui. Mas ele falou isso depois de uma experiência, depois de uma vivência. Porque se a gente começar a ler o capítulo 6 de Isaías, Isaías teve que passar por um processo, e foi no ano que morreu o rei Uzias, aí que ele conseguiu. Vai se chocar muito, porque eu li esse texto hoje. Eita glória! Gente, é incrível, assim, eu vou falar aqui para a audiência, mas para vocês terem noção como esse encontro aqui foi marcado nos céus. Gente, a gente tem muitas testificações, eu e Val, né? Vou falar aqui, contar rapidamente. Nós temos agora um café, Mulheres Olhando para Jesus, todo mês. Você que é da Redondeza aqui, vou te interromper rapidamente, Val, mas o pessoal vai entender, as mulheres vão entender quão profunda é essa testificação de Deus. Eu estou muito impressionada. Porque nós tivemos agora a quarta edição do Café Mulheres Olhando para Jesus. E quando eu cheguei, gente, Deus é um Deus de detalhes. E eu chego lá, quando eu olho para a minha roupa e olho para a roupa de Val, nós simplesmente estávamos iguais. Depois eu vou ver se eu consigo uma imagem, não sei, mas eu acho que Tony vai colocar algum takezinho que tem o último café das mulheres olhando para Jesus. E eu e Val, nós estamos iguais. E quando eu chego no estúdio agora aqui embaixo, eu estou praticamente igual, a mesma vestimenta, praticamente igual a Val. Então, assim, agora a palavra que Val falou é a palavra que eu li mais cedo de Isaías 6. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração para me nortear na minha fala aqui hoje. Então, assim... Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E, na verdade, o que é que a gente tem para oferecer? Olá, gente. A mesma roupa. E hoje não tá diferente. Hoje a gente tá muito parecida também. Parecida. Foi lindo, né, amiga? Demais. Foi agora. Tem sido lindo, né? Tem sido lindo. Porque, eu espero ter você mais vezes. Por mais que a gente ache que a gente tá agindo da nossa vontade, quando a gente se submete, quando a gente submete a nossa vontade, quando a gente submete o nosso eu, quando a gente submete o nosso ego, e quando a gente submete o nosso serviço em função e a favor do reino, é o reino que governa. Eu tenho sentido isso na minha vida, eu tenho vivido esse governo, sabe? Assim, eu tenho me direcionado e me rendido, me lançado inteiramente, prontamente, para viver aquilo que não é o que eu quero, mas sim a vontade do Senhor. E quando Isaías tem essa experiência, que é uma experiência que talvez eu não suportaria, mas ele suportou e aí ele disse, sim, e agora o que é que eu faço? E aí ele ouve um convite, esse é o clamor do céu. Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse clamor não veio daqui da terra. Ele estava tendo uma experiência olhando para o céu. E ele ouviu esse clamor do céu e prontamente ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a gente está falando de um homem que minutos atrás estava dizendo que os lábios dele eram impuros. De mim. Ai de mim que vou perecer, vou morrer. De mim não sai nada bom. E por que que ele, daqui a pouco ele se dispõe, será que Isaías ele foi tratado de um versículo para o outro? Sim. Certamente não, o nosso tratamento está no serviço, está na rendição. O nosso tratamento está na rendição. Toda vez que a gente se rende, o Espírito age. Toda vez que a gente se rende, o Espírito age. E aí eu vou me lembrar de um louvor de quando eu era criança. Importa que eu desça e nunca cresça, e o teu nome, Jesus, seja glorificado. Importa que eu suma, que eu me consuma no teu poder.
Coisa linda, né? Importa Voz linda. que eu desça e ele cresça. João Que Batista. eu me consuma e que a voz do Senhor sempre seja... Então, assim, quando eu falo dessas experiências, e eu vivi essa experiência, eu vou falar da data, acho que vocês até já notaram aí, 10 de fevereiro de 2024, foi um marco na minha vida, uma experiência indizível. E Deus me disse, quando ele falou, pegue o caderno e o papel, eu vou te dar um livro. E ele me deu o livro, Identidade Regenerada. Meu Deus do céu. E quando eu falo sobre esse livro, eu falo daquilo que eu ouvi do Senhor numa abordagem muito clara. Eu te levantei para tratar da identidade dessa geração. Meu Deus. É muito forte isso. Porque Tô louca pra ler meu livro. A maior crise que a gente está vivendo hoje, no cenário global, é a crise de identidade. As pessoas se perderam de si, elas não sabem quem são, elas estão desconectadas. E sempre que eu posso, eu estou falando sobre identidade, porque sinto como um chamado, sinto como meu ministério, e eu botei a mão no arado. A Bíblia diz que identidade baseada nas escrituras, né, sagradas. É uma identidade que me leva a me parecer mais com o meu Pai celestial, né? Eu creio assim, né? E quando a gente fala de identidade regenerada, a gente está falando de um processo onde a identidade ela foi degenerada. Só se regenera algo que foi degenerado. Fruto de uma voz maravilhosa. Audível, amiga? Audível. E Andréia, esse nome regenerado é para além de restaurado. Nossa. A palavra restaurada ela vai nos trazer uma percepção do que é externo, do que é perceptível ao olho do outro. Sim. É meu esse, viu, gente? Adquira o seu. Muito bem. Vai estar aqui o link, eu vou colocar o link de Val e você vai adquirir seu livro pra gente tá aqui, ó, baseando a nossa vida também nas escrituras, porque é tudo baseado nas escrituras, então eu vou ler o meu. Amém. Então, esse nome regenerado, e ele tem, perceba que ele aparece numa letra mais manuscrita. Por que foi manuscrita? Porque assim como a nossa identidade, ela é forjada, a nossa identidade ela é forjada pela nossa estrutura, assim, ó, deixa eu voltar um pouquinho para todo mundo me entender. Quando a gente nasce com a nossa essência, a nossa natureza e a nossa identidade preservada. A gente nasce com uma identidade preservada e essa identidade ela vai se perdendo e se degenerando. De acordo com as nossas crenças, a gente vai modificando os nossos interesses, a gente vai fugindo daquilo que é o plano central. Qual é o plano central para a identidade do homem? Por que foi que Deus criou o homem? E eu queria que até essa audiência que é maravilhosa e está nos acompanhando aí, colocasse nos comentários por que você entende e acha que Deus formou o homem? Por que será que Deus, dono de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, dono de tudo, toda a onisciência, todo o poder foi dado a ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, porque ele resolveu criar o homem?